chegou o dia de falarmos sobre o Flamengo aqui no Guia Tático do Futre em parceria com os perfis oficiais do Campeonato Brasileiro. Como constrói jogo, como ataca, como se defende, como se porta nas bolas paradas a equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni. Mas antes eu tenho um pedido muito importante para vocês. Darem um like, se inscreverem no canal e ativarem as notificações para ficarem por dentro de todo o conteúdo que nós postamos aqui no YouTube todos os dias às 6 horas da tarde. Agora o negócio é o seguinte... Vamos falar sobre esse time do Flamengo, comandado pelo Rogério Ceni, que foi campeão brasileiro em 2020. O Ceni sofreu uma certa pressão em sua chegada, ele chegou em meio ao Campeonato Brasileiro da temporada passada, mas ao final de tudo conquistou o título e agora a briga no Brasileirão é pelo tricampeonato seguido. Conquistar mais uma vez a taça, enquanto briga pelo Campeonato Estadual, onde está nas finais, onde briga também pela Libertadores da América. Então o Flamengo ele quer entrar para ganhar tudo. E por isso tem um jogador que é muito importante nessa equipe, que se chama Gabigol, ou Gabi, como ele prefere ser chamado. Ele tem números impressionantes quanto a gols marcados, 0,97, uma média absurda, praticamente um gol por jogo, né? Quase um gol por jogo, 0,97, XG muito interessante, as corridas sem bola, as pré-assistências, é um cara muito importante na finalização, mas também criando jogadas, o Gabigol. E aí a gente observa no seu mapa de movimentação que ele pende bastante pelo lado direito, faz aquele movimento diagonal, né? Aquele facão, vai por dentro entre lateral e zagueiro, mas isso a gente vai explicar daqui a pouco no nosso campo tático. Então, é um jogador muito importante, as finalizações vêm muito do lado direito, em chutes cruzados, vem na pequena área, seus passes para finalização também invertendo da direita para a esquerda, um jogador muito importante. Mas para entender como joga essa equipe do Flamengo, bora pro campinho. A equipe do técnico Rogério Ceni não vai ter muitas mudanças para o início do Campeonato Brasileiro. A equipe que a gente vê na imagem é o time base, né? O time de gala considerado pelo técnico Rogério Ceni, com Diego Alves no gol, Isla na direita, o Ilharão e o Rodrigo Caio na dupla de zaga, o Filipe Luís na lateral esquerda, com o Diego e Gerson sendo essa dupla de meio campo, Everton Ribeiro, De Arrascaeta, Bruno Henrique e o Gabigol. Então o time está praticamente definido, tem outras peças que podem vir a entrar na necessidade, o caso do Pedro, por exemplo, lá na frente, mas de maneira geral a equipe está definida para o início do Campeonato Brasileiro. E aí a gente já começa a falar sobre a construção de jogo. Como constrói a equipe do técnico Rogério Ceni, que, inclusive em entrevistas, explicou porque colocou o William Arão na zaga. E ele serve justamente para isso, para melhorar a saída de bola desde trás. A saída do Flamengo ela é em 3, com o William Arão sendo o zagueiro da direita, Rodrigo Caio mais centralizado e o Filipe Luís como esse cara pelo lado esquerdo. Então a bola pode estar com qualquer um dos 3. Nesse caso já acontece a primeira dinâmica, né? O Isla ele abre, o De Arrascaeta vem mais por dentro, enquanto o Bruno Henrique abre também como um ponta, o Everton Ribeiro busca o centro e o Diego pode auxiliar junto com o Gerson nessa saída e o Gabigol busca essa jogada mais por dentro. Então já temos a equipe postada para sair jogando, numa saída de 3 com um lateral, né? E aí a gente vai entender, o Diego ele pode auxiliar, né, esses zagueiros, né, seja o William Arão querendo conduzir a bola para achar esse passe direto para o Everton Ribeiro, seja o Filipe Luís fazendo a mesma coisa pelo lado e achando o Bruno Henrique, mas os dois volantes eles auxiliam muito nessa questão, certo? E aí tem algumas situações bem interessantes. O Filipe Luís ele é um jogador mais de toque, né, buscar esse jogo mais por dentro, mas por exemplo, o Rodrigo Caio ele tem a qualidade para fazer essa inversão de jogo, por exemplo, o Isla, né, que vai virar um ponta, então já tem essa possibilidade, essas inversões de jogo. O William Arão tem um lançamento longo muito bom, então ele pode fazer essa inversão para o Bruno Henrique, né? A gente já tem aí de uma certa forma essas possibilidades. A saída pelo chão é a principal característica de achar esse passe por dentro, achar com o volante para ele conduzir a bola. O Gerson conduz bastante a bola também quando recebe esse passe, então de maneira geral é assim que sai jogando. E aí a gente já começa a falar sobre a fase ofensiva da equipe do Flamengo, que se porta praticamente nesse 3-2-4-1, mas que tem alguns movimentos que podem mudar essa dinâmica da equipe ofensivamente. O Ilharão vai conduzir a bola, né? O Rodrigo Caio vai levar mais, assim como o Filipe Luís, que depois que o time se posta, ele já sobe um pouco mais para a base da jogada, o Rodrigo Caio abre e o Ilharão ele já fica um pouco mais centralizado. Aí nós temos o Diego nesse auxílio, o Isla
bem aberto pelo lado direito, porque o Everton Ribeiro ele faz esse movimento, né? O Everton Ribeiro ele parte da direita, mas quando começa a atacar o time, o Everton Ribeiro busca o centro e o Isla abre nesse corredor, porque aí o Everton Ribeiro pode inclusive achar esse passe aqui abrindo para o lado do campo. No lado esquerdo a dinâmica é um pouco diferente, né? A dinâmica ela tem o Filipe Luís numa linha praticamente da base da jogada, mais próximo a esses volantes, e aí do lado esquerdo o Bruno Henrique fica bastante aberto, né, para receber no 1 contra 1, receber na profundidade, ele buscar essa jogada na linha de fundo. Mas ele inverte bastante de posição com o De Arrascaeta, o uruguaio que tem muita liberdade para circular, para aparecer nesses setores, principalmente mais pelo lado esquerdo, né, mas ele troca muito de posição com o Bruno Henrique, e aí o Bruno Henrique, ele em vários momentos, ele se aproxima do Gabi, e aí o De Arrascaeta ele vai estar um pouco mais aberto. E também, é claro que há momentos que o Filipe Luís faz essa ultrapassagem. O futebol ele não fica como um pebolim, todo mundo parado nessa posição. Existem alguns momentos que o Filipe Luís quem faz essa subida, mas geralmente ele fica um pouco mais nessa base da marcação. O Diego e o Gerson subindo um pouco mais protagonismo aí no meio campo para receber a bola, para conduzir, para criar oportunidades. Então, de maneira geral, funciona dessa forma os lados do campo. Porque lá na frente, e aí, por exemplo, se o Bruno Henrique está bem aberto, o De Arrascaeta está mais centralizado, o Gabi ele faz muito esse movimento diagonal, né? A gente viu na imagem dele como destaque que ele se movimenta muito vindo do lado direito. Para quê? Para receber esse passe nas costas da zaga e da lateral adversária. E aí sim criar uma oportunidade de gol, finalizar, ele está sempre dentro da área, mas ele é um cara que cria muitas oportunidades a partir dessas jogadas, inversões já para o outro lado, para o De Arrascaeta aproveitar, para o Bruno Henrique aproveitar, mas é algo que tem chamado bastante atenção. Desde o ano passado já a equipe do Flamengo atacando dessa forma, e aí a gente já vai para a fase defensiva, que ela é bem interessante também na equipe do Flamengo. A partir do momento que o Flamengo perde a bola, a pressão ela é constante no adversário. Se ele vai tentar sair jogando, né, aqui desde trás, já começa a pressão mais intensa, cada um no seu setor, já começa a fechar todos esses espaços, fechar as linhas de passe e já complicar ainda mais o adversário, obrigando, né, ele a tentar dar o chutão, porque vai ser a única forma. Vai tocar para esse lado, vai tentar abrir nesse zagueiro que vai estar mais recuado, começa também a linha de pressão já a fechar ainda mais esse espaço, vai começando a cercar. Então a pressão do Flamengo ela começa no momento que o time já perde a bola, né? Perdeu a bola, já começa a pressionar o adversário e obrigar ele a dar esse chutão. Quando o adversário ele consegue fazer um ataque posicional, a equipe do Flamengo se defende assim. Aí a equipe do Flamengo ela se defende com duas linhas de 4, mas sempre com pressão no portador da bola. Começa a vir para esse lado, o Bruno Henrique vai subir a marcação, o Filipe Luís vai tentar fazer essa cobertura e já começa a pressão em quem tem a bola, para o time começar a subir aos poucos essa marcação. Então vai fechar em duas linhas? Vai, mas se sente que o adversário começa a tocar para trás, já vai subindo a marcação e não deixando o adversário respirar. E aí a gente vai para as bolas paradas defensivas do Flamengo. Quando as bolas laterais são do lado esquerdo, o De Arrascaeta gosta de chutar direto para surpreender o adversário. Então esse é um ponto bem interessante que a gente vai observar nessas cobranças do Flamengo. O De Arrascaeta gosta de arriscar bastante essa bola direto para o gol adversário. Mas quando ela é do lado direito, né, a gente vê já uma outra situação. A busca principalmente pelo Bruno Henrique. Um jogador de muita impulsão, ele e o William Arão sempre aproveitando essa bola, e aí o Gabigol ficando mais na segunda trave, né, para aproveitar esse rebote ofensivo, e aí o cruzamento buscando sempre o centro da área com o William Arão, o Bruno Henrique, o Rodrigo Caio na primeira trave, mas é uma forma que o Flamengo tenta aproveitar quando os cruzamentos são mais do lado direito. Aí a gente vai para os escanteios. Nos escanteios tem uma peculiaridade que me chamou a atenção. Sempre nos primeiros escanteios contra o adversário, no início dos jogos, dois jogadores ficam na pequena área para atrapalhar, eu acho, o goleiro e os zagueiros do adversário. E aí a gente tem mais dois jogadores, o Bruno Henrique e o William Arão, principalmente para aproveitar esse cruzamento mais centralizado, né? De novo, eles têm boa impulsão, bom cabeceio. Então, dois jogadores geralmente para atrapalhar e buscar a primeira trave, o Gabigol fazendo esse movimento mais da segunda trave para dentro, mas é muito interessante que no início das jogadas de escanteio a gente tem aí jogadores do Flamengo buscando esse centro, depois naturalmente a equipe já vai atacando normal, assim, entre aspas normal, vai botando o Rodrigo Caio na primeira trave, o Gabigol na segunda, o William Arão, o Bruno Henrique mais por dentro, jogadores no rebote, pronto para pegar qualquer bola, mas tem chamado muita atenção
nesses escanteios a equipe do Flamengo ofensivamente. Nos escanteios defensivos, a gente pode observar a equipe com uma marcação mista. 3 jogadores geralmente marcando individual os adversários para atrapalhar eles na chegada nessa pequena área. Os 2 zagueiros mais centralizados, o Bruno Henrique tem uma boa impulsão para defender já a primeira trave, para qualquer cruzamento a meia altura ele já bloquear. Um jogador geralmente para fechar esse passe mais curto e o Gabigol lá na segunda trave também para defender. Mas de maneira geral uma marcação mista com pelo menos 2 a 3 jogadores marcando individual e outros 4, às vezes 5 jogadores defendendo essa zona aqui da pequena área para não deixar nenhum jogador entrar nela e cabecear com facilidade. Eu espero mais uma vez que vocês tenham gostado desse vídeo, lembrando que todos os dias às 6 horas da tarde tem vídeo novo aqui no canal do Futre. Se você não é inscrito, se inscreve, dá o like, ativa todas as notificações e fica ligado em todos os conteúdos que a gente posta. O Guia Tático do Campeonato Brasileiro tá só no começo. Até a próxima!